A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Mais um podcast EBD em Síntese. Hoje, o momento pedagógico da lição de adultos e comigo, a nossa querida professora Raíssa. Paz do Senhor, Raíssa. A paz do Senhor, professora Manuela, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Então, queridos, hoje nós estamos aqui com vocês, né? Iniciamos um novo trimestre, falando sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, né? O comentarista é o pastor Wagner Gabi. E hoje estamos aqui com a lição de número 2, que tem por título A Porta da Fé se abre entre os gentios. Raíssa, quais são os objetivos dessa lição? Vamos para os objetivos. O ponto 1 é explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. Ponto 2, revelar ao aluno o impacto do Evangelho em Antioquia da Pisídia. E ponto 3, fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Amém, queridos. Então, esses três objetivos, né, trazendo inclusive o contexto da lição um, que é essa parte mais introdutória, que a gente trouxe algumas sugestões, para hoje, né, continua essa compreensão, reflexão sobre o avanço, né, missionário entre os gentios, né, na missão, no caso em Chipre aqui, especificamente, né, e aí vai trazendo justamente quais são os impactos que isso vai trazendo ali para aquelas localidades ao redor, né, Antioquia, da Pisídia, como falou, e aí fortalecendo a fé em Icônio, Listra e Derbe. Então, tudo está em torno, né, do avanço missionário, do próprio evangelho. E aí, pensando nisso, eu penso que essa lição, inclusive, ela é bem prática para a gente, né? E desafiadora também. Eu penso que também ela é um despertar para todos nós no intuito da própria chamada, no sentido da comissão, da grande comissão, né, que o Senhor nos deixou. E aí, assim, é algo que vem realmente para impulsionar mais. Poderia usar, assim, a palavra não negativamente, mas no sentido assim de incomodar no sentido de tirar da zona de conforto, de onde nós estamos, né? Por vezes acomodados. A gente acha muito bom, por exemplo, quando a nossa igreja está envolvida em um evangelismo. Mas às vezes, né, a gente não se envolve nesse evangelismo. Então a gente acha bom que as pessoas vá, que haja o avanço, que tenha, né, o avanço do reino, que almas sejam salvas, a gente se alegra com tudo isso, mas por vezes nós não estamos envolvidos nessa missão, né? E aqui é de uma forma geral, não só, por exemplo, no evangelismo da própria igreja, mas envolvido no cotidiano mesmo, né? Chegar, por exemplo, em uma clínica, né? E ali eu estar sentado. Hoje é onde você chega, né? As pessoas naturalmente falam com você. Às vezes assim, tipo, só para dizer assim, hoje tá quente, né? Fala alguma coisa assim, só para puxar assunto, a depender do local em que você esteja, né? Então, é uma oportunidade de aos poucos, né? Você ir ali apresentando o evangelho a essa pessoa. E aí, pensando nisso e fazendo a leitura de um livro, né, aqui sobre oração, aí eu encontrei uma sugestão que ele traz, que inclusive eu trago para vocês, né, como dinâmica. Então, começando hoje, né, a sugestão é que vocês, com base, né, como é um livro de oração, então é baseado na oração, né, do Pai Nosso, e aí ele traz aqui, o escritor, algumas sugestões. Eu trago para vocês, da mesma forma, no intuito de vocês estarem incentivando nesse primeiro momento, e aqui a gente pensando, inclusive, na própria palavra-chave, na expansão mesmo, né? Missão. Então, pensando nisso, eu trago a sugestão de vocês.
começarem motivos de oração durante a semana. Então, o primeiro motivo seria orar pelo trabalho local da igreja, então, pelas missões local da igreja e pela igreja em si. Então, seria nesse primeiro dia, por exemplo, dessa oração, seria incluir as finanças da igreja, os eventos, a liderança, orar, né, pelos próprios membros dessa igreja, por novos membros, né, que venham ser salvas, pela santificação, pela renovação no espírito. Então, para esse primeiro dia, né, que é orar de uma forma geral pela igreja local. No segundo dia, que seria a terça-feira, seria orar, né, por uma igreja saudável. Então, e também pelo avanço da igreja. Nesse intuito, seria clamar mesmo a Deus, né, pelo avanço do evangelho, no intuito de é, firmação, né, o firmamento da igreja ali na localidade em que ela está, né, da visibilidade dela ter em seu entorno, então, dela fazer diferença no entorno onde ela está inserida, certo? E aí, na quarta-feira, seria motivo de oração, orar pelos missionários, pelos pastores, né? Então, seria para Deus, o motivo de oração seria Deus conceder sabedoria em relação a estratégias de evangelismo, é, de modo, né, a fazer com que essa igreja cresça, não só em santidade, mas também, né, cresça ali nessa expansão, nesse avanço mesmo de vidas virem a ser salvas, né, e aí pedir ao Senhor que continue, né, dando conhecimento aos pastores para continuarem estudando a palavra, no intuito de trazerem uma boa doutrina, né, de biblicamente instruir, orientar os seus membros. Na quinta-feira, o motivo de oração seria pela IEADERN como um todo. E aqui seria clamar mesmo de forma é, geral, né, por toda a liderança da nossa igreja aqui, principalmente diante de notícias, né, preocupantes que vão aparecendo ao decorrer da semana. A gente sabe o quanto tem ocorrido, por vezes, de pastores entrarem em escândalos, enfim, né? Então, da denominação como um todo, que no nosso caso, trazendo para o contexto do Rio Grande do Norte, seria a EADERN, tá? E aí, na sexta-feira, seria o motivo de oração que Deus levante pessoas para apoiar a obra missionária, né? Então, apresentar ao Senhor como motivo de oração, algum missionário específico que você conheça, os pastores do campo, não só os pastores do campo, mas os missionários, né, que a nossa igreja enviou para a Espanha e tantos outros países, e aí orar por eles para que Deus continue levantando, né, mantenedores para essa obra específica. Orar também, né, e aí no sábado, de uma forma geral, seria orar especificamente pela expansão, como traz na própria lição, do evangelho em todo o mundo. Aqui já seria em todo o mundo, né? Por quê? Por vezes a gente fica naquele aspecto preso, né, de que só na nossa igreja local, né? Ou, por exemplo, só na nossa IEADERN, mas a gente precisa pensar nesse geral, né? Que todos de fato sejam alcançados. Então, no sábado seria fazer essa oração, né? De uma forma geral. E tudo isso seria porque a petição estaria sempre com foco, né, no reino de Deus, na sua glória e no avanço do evangelho por todo o mundo. E combinaria no domingo com o motivo de oração, repetindo, né, e aí a gente pode fazer um grande clamor na sala, repetindo ali cada um desses motivos de uma forma mais geral, né?
e, de uma forma geral, que o Senhor continue nos ajudando, né, a amá-lo ainda mais e a orar, né, pelo avanço do Evangelho. Aqui, para essa primeira ideia, né, considerando a temática da lição, seria só oração, ainda não seria ir arcano, né? A gente até sugeriu, acho que na primeira lição, né, quando a gente trouxe, então, mas seria especificamente agora o foco na oração, tá? Raíssa, suas sugestões. Mas do Senhor, olha, acho que no podcast passado, Manu, na lição 1, nós comentamos sobre o mapa, né, que o professor poderia estar ali apresentando, seja por meio de um slide, ou seja até mesmo impresso. Domingo passado, eu não vou dizer assim que eu nem sei direito a data direitinho, mas eu vou dizer que na lição 1 eu estive participando da EBD em uma das congregações do nosso setor 4, que foi a congregação de Cidade Nova 2. Minha amiga Fernanda está lá, a professora Helena, que nos recebeu com muito carinho e lecionamos lá para a classe de adultos. E eu lembrei da dica que eu tinha dado e eu pedi, né, para a secretaria lá da igreja fazer a impressão do mapa. E esse mapa, eu até disse para os professores que nos acompanham, e o professor Sérgio Lins, o presbítero Sérgio Lins, na EBD Ensino, nos deu algumas dicas de comandos nesses sites de inteligência artificial. E seguindo as orientações do nosso presbítero Sérgio Lins, que também é diretor da STADEB, eu coloquei esse comando, acho que eu usei o Gemini, e ele me deu este mapa. Eu enviei em PDF para a secretaria da igreja, eles imprimiram e ali a gente pôde acompanhar, né? O quartel missionário, que foi a Antioquia da Síria, e ali onde saiu o evangelho para a parte gentílica, né? Então, o evangelho agora sai ali dos judeus de Jerusalém e, devido à morte de Estevão, com a perseguição, eles simplesmente vão agora para o mundo. E Antioquia da Síria foi justamente esse quartel. Então, quando entreguei, eu disse assim: vocês guardem na Bíblia, porque esse mapa será usado o trimestre inteiro. Então, cada vez que você falar sobre uma localidade, você vai ali com o seu aluno, chama ele para o mapa, pede para ele marcar, faz ali, olha onde que estavam, olha onde que pararam, e ali você vai direitinho. Aqui na lição 1, a gente vai ver que eles saem de Antioquia, vão para Seleucia, Salamina e aí, por fim, Pafos. Então, você vai acompanhando aqui no mapa com seu aluno. Olha aqui o percurso que foi feito. É muito interessante. Eu acho que aproxima mais o aluno daquele contexto, né? E como estamos em uma classe adulta, quanto mais você aproximar do contexto e você tornar aquele conteúdo útil para o dia a dia, vai fazer mais sentido. Nós que estamos ali numa classe de senhoras, a gente pergunta o que é que eu posso trazer para essas mulheres que estão saindo de casa em um domingo de manhã, deixando seus afazeres, o almoço, a família que muitas vezes nem congrega com ela, mas espera que ela volte. Então, o que é que eu estou fazendo de atrativo para que ela se sinta realmente atraída para estar ali aprendendo? Eu tenho que pegar esse conteúdo e voltar para a realidade o máximo que eu puder do meu aluno. Então, se você ainda não fez esse mapa, faça. Se você tem a oportunidade de comprar numa livraria e fazer a impressão, as xerox e compartilhar com seus alunos. Se você não sabe usar esses sites, que é muito comum, às vezes não sabemos, você pode pedir ajuda a alguém que assim saiba e lhe ajudar. Então, quando a gente começa nesse tópico 1 da lição 2, a gente vê que eles vão justamente para a cidade natal de Barnabé. E aí você pode já começar com uma indagação. Você marca ali no mapa, vamos achar aqui para onde eles foram. Então, quando eles chegam ali, vão em direção a Chipre, né? Até que param em Pafos, você vai perguntar à classe: por que começar pela terra natal de Barnabé? Há alguma vantagem de começarmos uma obra missionária em uma localidade que eu já tenha conhecimento, que eu já tenha amizades, né? Qual a importância estratégica de usar as conexões que eu já tenho para a obra de Deus? Então, você pode fazer ali, já começar com um questionamento, né? Vamos ali, vamos participando. O que vocês acham? É interessante eu ir para um local totalmente desconhecido ou eu posso usar
um local que eu tenho já origens, que eu tenho um vínculo, também na expansão do evangelho. Então, nesse momento, você já começa com uma pergunta, provavelmente eles vão participar, e aí você pode fazer uma dinâmica que se chama o confronto espiritual hoje. Quando eles chegam ali em Pafos, você vai ver que ele encontra um falso profeta, um mágico chamado Bar Jesus ou ele mais, e ali há esse confronto. E aí você pode dizer, você pode selecionar dois, três alunos e perguntar assim: vocês conseguem hoje, no contexto que nós vivemos, identificar Bar Jesus, digamos assim, modernos, pessoas que atrapalham o avanço do evangelho, não necessariamente pessoas, mas podem ser ideologias, distrações. O que hoje nós poderíamos colocar no lugar deste falso mágico, desse falso profeta? O que hoje poderia estar contribuindo para o atraso do avanço do evangelho, ou que esteja impedindo pessoas de chegarem e terem acesso ao Evangelho. Então, ali a gente eu acho que de longe, sem sombra de dúvida, vai aparecer internet, que de certa forma talvez atrapalhe um pouco, que pode também ajudar. E aí você deixa os seus alunos usarem, né, o seu conhecimento prévio. Você está numa classe de adulto e você tem pessoas ali com bagagem, com histórias de vida. Então deixe elas contarem, conversarem, falarem sobre essas distrações modernas que podem estar fazendo o papel que esse homem fez ali de atrasar a chegada do evangelho para o procônsul, né? O procônsul era desejoso de ouvir, mas Bar Jesus atrapalhava. Ele sabia o porquê atrapalhava, porque o evangelho falso dele seria confrontado como foi. E aí você conclui enfatizando que Paulo não vence e não venceu aquele desafio com a própria força dele, mas sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu até brinquei com os meus alunos, dizendo que aquele texto de Paulo, na lição 1, né, quando ele diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eu até brinquei com os alunos, professora Manu, que eu ia copiar o versículo, né, que Paulo confronta o Bar Jesus, que foi na lição 1, que diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. E eu disse a eles: olha, é uma frase muito poderosa. E essas coisas nós só veremos, essas lutas, essas batalhas que surgem, nós não vamos vencer e não conseguiremos provavelmente vencer todas elas na força do nosso braço, mas sim cheios do Espírito Santo, seguindo o modelo e padrão de Paulo. Outra dica de mediação que você pode fazer na sala é falar sobre o personagem de Barnabé. Nós falamos muito de Paulo, da sua missão gentílica, de levar o evangelho até os confins da terra. E esquecemos que Barnabé foi o canal que Deus usou para ir, né, onde Paulo estava, onde Saulo estava, convidá-lo para fazer essa missão. Então, Barnabé leva Paulo para o campo missionário, também leva João Marcos, e aí podemos aprender sobre discipulado e mentoria com ele. Você não vê em nenhum momento Barnabé com ciúmes ou com inveja ou tentando ser maior do que Paulo. Você percebe ali que na lição 3 vamos estudar sobre um conflito que eles tiveram, mas quanto a um outro personagem, não sobre o relacionamento deles. E aí você fala também dessa pessoa que sabe estar ao lado de outra, crescendo, mediando, orientando, discipulando, sem ter esta necessidade de aparecer, de ser maior do que ele. Também você pode fazer esquema visual. Eu aconselho você pode estar colocando a idade de Salamina, de Pafos e o que aconteceu em cada uma delas. Você pode botar aqui em Salamina, eles pregaram nas sinagogas e o resultado é que eles pregaram ali a judeus e gregos, eles foram fiéis à palavra do Evangelho
pregada ali. Em Pafos, você pode falar sobre o confronto com o Bar Jesus e a vitória do poder de Deus nesse confronto. Mas você também pode citar que ali houve testemunho ao procônsul. A palavra de Deus chegou até o procônsul e o resultado foi a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Então, você pode frisar esses pontos fazendo um quadro no seu próprio quadro que você vai ter à disposição da sua sala de aula, ou fazer isso em cartolina, ou colocar no slide e ir compartilhando com a sala, tá bom? Você pode também fazer uma análise do discurso de Paulo. Você vai ali compreender que a estratégia de Paulo, ao falar com diferentes públicos, fazia com que o evangelho chegasse aos gentios. Então, ele não tinha um jeito específico só para Deus, mas ele também se comunicava às pessoas que estavam ali ao seu alcance. Então, você pode entregar um cartãozinho para os seus alunos com esses pontos principais do irmão de Paulo. Você vai no texto, lê, ver o que ele falou sobre a história, o que ele falou sobre Cristo, o que ele falou sobre a cruz, o que ele falou sobre a ressurreição, sobre a justificação e o apelo final dele. Então, você pode fazer com que eles ali com você caminhem nessa passagem bíblica, fazendo este quadro que vai estar ligadinho na Bíblia deles. Acredito que podemos finalizar refletindo sobre a diferença entre uma fé que é apenas de conveniência e a fé bíblica. Você pode listar no quadro as facilidades da vida cristã, por exemplo, comunhão, bênçãos, conforto, mas do outro lado, você vai listar os custos da fé. Isso exige um esforço, não é algo que eu vá fazer sem nenhum custo. Qual é o custo? Eu preciso ter renúncia, muitas vezes eu vou sofrer perseguição, em outros momentos eu vou ser incompreendido, e sempre eu vou ter que ter o quê? Esforço. Então, você pode dizer que há, sim, os momentos bons, mas também há os momentos em que eu preciso enfrentar e vou enfrentar lutas e batalhas, mas vou vencê-las pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, as sugestões, né, que a irmã Raíssa nos traz, elas trazem, né, uma boa orientação, condução para esse planejamento na sala de aula, né, e nessa interação justamente com os alunos, que é o que nós buscamos aqui, que haja justamente essa interação, esse envolvimento, né, entre você e os seus alunos. Então, esperamos ter contribuído com a sua aula e desejamos a todos, né, que Deus continue abençoando. Agradecemos a direção do DENEC também pela grande oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor.